Deuteronômio 3, 19 ao 20 nos fala: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. No 20 fala assim: faça isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui é bem claro que Deus nos deu o livre-arbítrio. E você tem praticado esse livre-arbítrio como? Como você tem feito as suas escolhas? Como você tem praticado o livre-arbítrio? Deus nos deu o poder de escolha para cada um de nós. E o que eu tenho feito com essas escolhas nesses últimos dias? Nunca mais do que antes nós temos que ter sabedoria em escolher todas as coisas. Como você tem feito as suas escolhas? Você tem feito escolhas boas ou não boas? Só que nós temos que saber muito bem escolher tudo aquilo que é colocado em nossas mãos, tudo aquilo que é colocado em nossas vidas, tanto aqui, na parte, da igreja, como lá fora. Lá fora vai ser reflexo daquilo que você vive em Deus. Como você tem escolhido servir e mostrar a ser de Deus lá fora. Qual tem sido as suas escolhas na vida espiritual? Isso é muito importante, que Deus tem ministrado muito no meu coração. Ela tem sido escolha de uma vida espiritual viva, cheia da presença de Deus, ou uma vida morta, uma vida sem a presença de Deus? A Kate falou aqui no momento da oração que nós temos feito? Temos vestido a capa de religiosidade? Aqui na igreja nós somos uma pessoa e lá dentro do nosso lar nós somos outra? Você escolhe se você quer viver assim ou se quer viver uma vida cheia da presença de Deus aqui dentro do seu lar e dentro do seu trabalho, da escola, aonde você vai. Nós temos a escolha. E está em nossas mãos esse poder. E com isso, tem pedido direção e ajuda de Deus? Ou tem tomado as suas próprias decisões pelas suas próprias vontades? Você quer viver uma vida plena e completa na presença de Deus? Peça ajuda a Ele. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo viver essa vida que o Senhor tem para mim, mas eu quero viver essa vida em santidade, em cumplicidade com o Senhor, em intimidade com Ele. Eu escolho servir o Senhor, eu escolho viver no Senhor. Eu não quero viver como no passado. Esses dias eu estava vendo no Face uma imagem muito forte que me chocou e chamou a atenção. E era... Eu não me recordo exatamente do desenho, mas falava mais ou menos assim: se eu não tenho uma vida com o Senhor, a vida do passado, ela volta. E vi uma imagem muito forte, tipo, arrancando o que tinha de Deus e colocando algo que era antigamente. Então, você escolhe viver uma vida de santidade com Deus ou voltar a ser aquela velha criatura onde Deus te resgatou, onde Deus tirou, da onde Deus te tirou. Quando nos éramos maus, quando nos não entendia o que Deus queria. Quando a gente vivia uma vida de entrega para o mundo. Quando a gente achava que nós éramos felizes no mundo. Doce engano, doce ilusão, ou não. Muitas pessoas saíram desse lugar onde eram humilhadas, onde elas não eram amadas, onde elas eram destruídas fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente, porque ninguém apoiava, porque ela não tinha aonde se apoiar, ela não tinha de onde tirar forças de lutar contra tudo isso. Mas Deus veio e resgatou. Deus veio e nos tirou deste lugar e nos deu o poder de escolha e livre-arbítrio, de servir a Ele, se entregar para Ele, viver para Ele, constantemente na presença dEle.
Você tem vivido essa vida que você tem passado na presença dele? Ou você tem vivido uma vida que você não sabe o que fazer? Se você não sabe o que fazer, busque em Deus, que Ele vai te dar a sabedoria, que Ele vai te dar a direção, que Ele vai trazer restauração naquilo que você precisa, que Ele vai trazer transformação no seu lar. Se o seu lar é um lar disfuncional, Deus vai trazer uma função de adoração, uma função de servir o Senhor, uma função de adorar o Senhor, você e sua família. Vocês foram escolhidos a estar neste lugar onde muitas pessoas querem estar, mas não têm forças. E vocês estão aqui hoje ouvindo o que Deus quer falar no coração de vocês. Por isso, ouça o que Deus tem ministrado todos os dias, quando alguém sobe em cima desse altar, quando alguém prega em outro lugar e tem falado que Deus é o caminho, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é vida. E isso que nós devemos seguir, viver uma vida com o Senhor de santidade, de unção e graça, sendo transformado pelo poder dEle, porque nós escolhemos servir a Ele. Lembre-se, todas as suas escolhas também terão uma consequência, seja ela boa ou ruim. Isso vai depender de que lado você vai escolher, do lado bom ou do lado ruim. A consequência vem. E muitas vezes a consequência não vem somente para mim como mãe, não vem somente para mim como esposa. A consequência vem para os meus filhos, para os meus netos, para toda a minha geração. Então, seja sábio em escolher as coisas de Deus, as coisas boas. Agora eu vou falar de algo que aconteceu antigamente, mas que é real para as nossas vidas. Em 2 Samuel 11, nos mostra a consequência de uma atitude errada, de um pecado, em que o rei Davi teve, naquela época. Ele adulterou com a esposa de Urias, Betseba. Ele era um dos seus 30 guerreiros mais valente, leal, destemido do seu exército. Davi tinha um exército imenso, e ele, Urias, era um servo fiel. Ele era um servo leal, ele era um servo religioso que temia a Deus, assim como Davi. E mesmo assim, o rei Davi cobiçou sua esposa, chegou e teve toda aquela história que nós já sabemos. Ele acabou adulterando com ela. E com essa atitude, ele acabou engravidando ela, né? E teve que chamar Urias da guerra para que viesse e deitasse com sua esposa, porém, ele não quis deitar com ela, porque ele era leal, ele era honesto. Ele não achava certo os seus colegas estarem lá, sofrendo no campo de batalha, e ele desfrutando do repouso com sua esposa. Ele não quis. Porém, o rei Davi teve uma segunda escolha errada. Ele chamou o capitão da guarda, pediu para que levasse novamente Urias para o campo da batalha, com uma carta para o chefe que estava comandando o exército, pedindo para que Urias ficasse na frente da batalha, bem na frente, aonde com certeza ele morreria. E é o que aconteceu. Através desse pecado de adultério, de morte, Davi e sua casa teve consequências. Por isso, nós temos que ter muita sabedoria. O que devemos fazer, como devemos fazer, o que nós temos escolhido. E o que aconteceu foi que, através dessa consequência errada de Davi, teve em sua casa estupro, morte, desavença. A sua filha Tamar, ela foi estuprada por Aminon. E não parou por aí somente. O que aconteceu? Absalão, seu irmão, por parte de mãe, foi lá e se vingou de Tamar. Chegou e matou Aminon. Vocês repararam que o que aconteceu com o rei Davi? A geração também aconteceu. Davi adulterou, Tamar foi estuprada. Ele mandou matar Urias. Ele sabia que Urias ia morrer, então ele mandou matar. E Absalão matou o seu outro filho, Aminon. Então, gerou uma grande desavença dentro da sua casa, dentro da sua família. Como tem sido
nesses últimos dias dentro da sua casa, dentro do seu lar. As consequências que você tem tomado com relação à educação dos seus filhos, com relação à educação financeira, com relação à intimidade com Deus, à busca espiritual, tem gerado o que dentro do seu lar? Qual é o seu posicionamento dentro do seu lar? Você tem sido uma filha, uma serva, uma mãe, uma esposa, uma filha de Deus, ou um filho de Deus, esposo, filho, que teme ao Senhor, que obedece, que anda em comunhão e concordância? Ou vocês têm brigado? Ou vocês têm se desentendido por causa de filhos? Cuidado, porque nossos filhos são muito espertos. Eles sabem muitas vezes, quando a gente não está em concordância, ele vai querer pedir para o pai ou para a mãe. Ele já sabe que a mãe não deixa, ele vai pedir para o pai. Ele já sabe que o pai não deixa, ele vai pedir para a mãe. Então, se vocês andarem em comum e acordo, vocês vão andar em comunhão com o Senhor e vão gerar os filhos na presença de Deus. Porque quando há essa falta de intimidade, essa falta de comunhão, os filhos já sabem. E ele vai trazer confusão no casal. Então, fiquem atentos o que você tem feito dentro do seu lar. Uma atitude errada dos pais pode trazer consequências severas aos nossos filhos e à nossa geração toda. Vocês repararam aqui quantas coisas aconteceram em somente 2 gerações? Davi e seus filhos. E depois, continuando lendo, vai vir muitas outras coisas a consequência. Porém, nós temos o poder de escolha, de parar. Em nossa geração, as escolhas lá do passado dos nossos pais e fazer a coisa certa. A viver em Deus com santidade, a viver em Deus com graça, com unção. Em Eclesiastes 11:9, deixa eu pôr ali. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Aleluia. Deus nos mostra aqui que nós podemos fazer, mas nós também temos o livre-arbítrio em fazer a coisa certa. Porque Deus vai nos cobrar quando chegar a hora. E nós temos a autorresponsabilidade. Nós temos que ser autorresponsáveis pelas nossas atitudes e escolhas. Ela nos dá o poder de mudar situações, gerações e famílias. Não fazer o que deve ser feito nos mostra o grau de responsabilidade que temos. Isso mede o nosso comprometimento também e se tal situação é prioridade ou não em sua vida. Ou seja, se você não fizer o que deve ser feito, vai nos mostrar que grau que está a nossa responsabilidade com o Senhor. Deus manda você fazer assim, vai para o lado esquerdo e faz dessa forma, age dessa forma, educa dessa forma, trabalha dessa forma, vive dessa forma. E você resolve andar pelo meio, não para a esquerda, mas andar pelo meio, do teu jeito, da sua maneira, você não está sendo responsável com Deus. Você não está sendo responsável com Deus por aquilo que Ele fez lá na cruz. Nós também temos que analisar se nós estamos vivendo uma vida de responsabilidade em Deus ou irresponsável. Porque depois Deus vai cobrar. Muitas das vezes, não nos responsabilizamos por nossas escolhas e nos colocamos como vítimas. Cuidado, não seja vítima. Não assumindo o que é de nossa responsabilidade. Com essa atitude, nós travamos o que Deus tem de melhor para nós, nele. Quando nós nos vitimizamos, nós perdemos a graça, nós perdemos a bênção, nós perdemos aquilo que Deus vai derramar. Quando a gente não se posiciona como filho de Deus e se vitimizamos, nós não temos como cobrar de Deus. Nós não temos como chegar na presença dele e pedir, Deus me ajude. Mas você está sendo vítima, você não está se responsabilizando. Nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade do que nós temos feito. Assuma seu papel de homem, de mulher de Deus, de filhos de Deus, de filhos e servas de Deus.
Pare de se vitimizar dizendo que por causa de tal situação, por causa de tal pessoa, você é um coitadinho, doce e enganozão. Mentira, né? Não é verdade. Está sofrendo, assuma seus erros e as suas atitudes, pois elas estão fazendo você fazer as escolhas erradas e consequências ruins. Quando a gente se vitimiza, a gente não entende que nós temos capacidade e autoridade para lutar contra tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre nossas vidas, tem colocado em nosso coração mentira. Quando a gente se vitimiza, a gente não vê que ele está lançando, ele está plantando uma plantinha do mal. E essa plantinha do mal, se você não souber podar, se você não souber arrancar, ela vai crescer e vai te jogar para baixo. Você não vai viver a abundância de Deus, você não vai viver a plenitude da bênção do poder de Deus, da graça, da misericórdia e a vida eterna. O que nós temos feito? Quais são as nossas escolhas de hoje? Você escolhe ser uma mulher, um homem de Deus forte, guerreiro, ou uma vítima, um coitadinho, lambendo suas mazelas? Ah, mas eu sou assim por causa de pessoa. Eu sou assim por causa do trabalho. Eu sou assim porque minha mãe, meu pai, meu antepassado, meu tataravô. Não. Nós somos filhos de Deus. Somos príncipes e princesas de Deus. E nós merecemos o melhor banquete, que é o amor de Deus, a presença dEle, o poder dEle sobre nós. E que nos dá autoridade de escolher o melhor. Qual vai ser a sua escolha a partir de agora? Pare e pense. Se às vezes você nunca parou para pensar se você tem tomado escolhas certas ou erradas, pare agora e pense. Toda vez que você for tomar uma decisão, pergunta para o Senhor, Ele está ali de braços abertos esperando para você perguntar, pedir ajuda, para que Ele te dê uma direção. Se você não pedir essa ajuda, não ir na presença dEle, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir entender. Ontem no GC nós estávamos conversando e surgiu uma pergunta: como eu vou saber quando é de Deus? Aí nós conversando e tal, aí nós falamos bem assim: você vai saber porque você vai fazer prova de Deus. Você vai saber se é de Deus quando você vai pedir para o Senhor: Deus, se isso é para acontecer, vai acontecer dessa forma, não vai ter empecilho, tudo vai dar certo e tudo vai prosperar. Se já no primeiro momento não der certo, esqueça, não continue buscando isso, porque não é para você. E uma das pessoas que comentou também queria uma situação e ela pegou e falou bem assim: então amanhã nós vamos em tal lugar, vamos resolver tal situação. E vai dar tudo certo, vai ser assim, vai ser dessa forma. Ela fez prova de Deus. Chegou lá, em plena terça-feira, meio-dia, ela chegou no local que ela resolveu a situação, fechado. Como assim? Uma terça-feira, um comércio fechado. Ela foi ler a plaquinha, atendimento de quarta a segunda. Então, não era para ela resolver a situação naquele lugar, da forma que ela achou que teria que ser. Faça a prova de Deus. Busque direção. Aquilo que é de Deus te traz paz, não te traz agonia, não te traz peso, não te traz ansiedade. Aquilo que é de Deus, flui tudo normalmente. Quando eu e meu esposo nós fomos comprar o carro, ele fez um propósito com o Senhor. Deus, se for para ser dessa forma como nós queremos, como nós desejamos, vai ser dessa situação. Ele pôs coisas falando: Deus, se for, não vai precisar de avaliação, vai dar tudo certo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando ele não pôde ir e eu fui, eu levei os documentos dele, fiz o cadastro, o nome dele. E daí a moça falou bem assim: então, deixa o cadastro aqui, como não é seu, a gente vai analisar e depois a gente liga. O que aconteceu? Mais tarde, a moça ligou lá: deu certo, só vim amanhã assinar a documentação e pegar o carro. Então, assim, faça a prova de Deus. Mas também busque a Deus. Não é só fazer prova dele, mas você precisa buscar a Deus.
Deus nos deixou o livre-arbítrio, justamente para podermos escolher e tomar decisões em nossas vidas. Outra situação que nós vemos onde as pessoas se vitimizam, já logo em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 5, nos relata que Eva estava sendo tentada pela serpente. Eva sabia que ela não podia comer do fruto da árvore da vida, pois se ela comesse, ela morreria. Então, Eva teve o poder de escolha. Ela, naquele momento que ela estava sendo tentada pela serpente, ela podia escolher não comer a fruta. Mas o que Eva fez? Comeu. Ela sabia que não podia. Ela tinha a escolha de não comer, mas ela decidiu comer. Com isso, ela foi e ofereceu ao seu esposo. E seu esposo, que deveria estar vigiando, também comeu. Ele sabia que não podia comer. Ele comeu. Quando Deus desceu na viração do dia, no jardim do Éden, conversar com eles, como todos os dias Deus fazia com eles, ele vinha pessoa a pessoa ali e conversava com Adão e Eva. Porém, eles se esconderam. Por que será? Porque sabiam que eles tinham feito a escolha errada e que ia ter consequências. E Deus falou: o que houve? Adão. Deus foi perguntar para quem? Para Adão, para o homem, que é o sacerdote da casa. Ele tem a autoridade, ele tem que cuidar do seu lar. Ele é responsável pela sua família. E Adão falou bem assim: foi a Eva que me deu de comer. E a Eva foi a serpente que me deu de comer. Eles ficaram jogando um para o outro, se vitimizando. Eu sou coitadinha porque eu fui enganado. Eu sou coitadinha porque a serpente me enganou. Se vitimizaram, não se posicionaram, não reconheceram o erro. E qual foi a consequência? Deus tirou eles do jardim. Deus tirou eles da onde eles tinham o melhor dessa terra. Eles tinham presença de Deus, eles tinham a vida com Deus, eles viviam em santidade com Deus, eles tinham o melhor, mas a consequência das suas atitudes foi que eles perderam tudo isso. Eles deixaram tudo isso por uma simples mordida no fruto. Vai saber se o fruto estava bom, vai saber se o fruto estava ruim. De repente estava ruim, se arrependeram, né, porque estava ruim. Ou se estava bom, queriam mais. Mas a atitude gerou uma consequência muito séria. Eles foram extirpados, eles foram tirados. E tiveram que trabalhar para se sustentar. Eles tiveram que pagar um preço. Não só para eles. Desde então, todas as gerações veio a consequência, que nós poderíamos estar no jardim do Éden, belos e formosos, comendo, desfrutando e vivendo o melhor com Deus, vendo Deus face a face. Mas através dessa atitude, a consequência veio para toda a raça humana, para toda a humanidade. Nós temos que trabalhar, nós temos que sentir dor, nós temos que passar por dificuldades, por causa da decisão da Eva em não rejeitar. Ela tinha escolha de rejeitar, mas ela resolveu comer. O que você tem feito nesses últimos dias? Tem sido como Eva? Você tem aceitado os quitutes que o mundo tem oferecido e deixado a presença de Deus de lado? Vocês têm feito essas escolhas? Resolva a se posicionar. Decidam a se posicionar em Deus, escolhendo o caminho de estar na presença de Deus, desfrutando o melhor de Deus, das bênçãos que Ele tem para mim e para cada um de vocês. Deus sempre vai ter o melhor para aqueles que buscam o caminho de Deus. Deus sempre vai fazer o melhor, Deus vai dar um caminho, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a direção, Deus vai dar a restauração e Deus vai trazer a cura para a sua vida. Escolha ser livre, livre do engano. Escolha a presença de Deus, porque assim você viverá o melhor de Deus para você.
eu vou falar algumas coisas assim que Deus tem ministrado no meu coração esses últimos dias, sobre algumas escolhas certas que eu, Elisete, tenho que tomar. E acredito que vocês, cada um, tem que tomar. Deus tem ministrado muito no meu coração. É crer em Deus através da fé. Eu creio, independente das lutas. Eu creio, independente das adversidades. Independente das situações. Eu creio, porque Ele é Deus. Se eu tenho ou se não tenho, Ele é Deus. Se Ele fez, se Ele não fez, Ele é Deus. É Ele que vai decidir. É Ele que tem todas as coisas. E eu preciso ter fé. Mas como eu terei fé? Me relacionando com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu escolho me relacionar. Eu escolho buscar intimidade. E você tem escolhido buscar intimidade? Você tem escolhido buscar a presença de Deus? Buscar a fé em Deus? Águas profundas. Para mim, Deus tem ministrado águas profundas. Eu não sei se vai ser a mesma forma, mas Deus tem ministrado a minha vida águas profundas, que é através da leitura da palavra. É através dessa palavra que eu vou me aprofundar no amor dEle, no relacionamento, na intimidade com Ele. Leia uma palavra. Desfrute da palavra. Viva a palavra. Seja a palavra de Deus aonde você for. Não precisa muitas vezes a gente abrir a nossa boca. Se eu vivo a palavra com as minhas atitudes, as pessoas verão a Deus. Você tem sido um exemplo de Deus? Um exemplo de Cristo? O que você tem feito nesses últimos dias? Tem buscado águas profundas? Tem buscado em oração? Tem jejuado? E o lugar secreto? Você tem ido para este lugar? Porque o lugar secreto é o lugar de intimidade, é o lugar onde que você vai ouvir a voz de Deus. É o lugar onde Deus vai dizer, você está errando nisso, você está pecando nisso. Dói. Dói quando Ele fala para você, face a face. Porque no secreto você vê a Deus, você sente Deus, você inspira Deus, você vive Deus no secreto. É um momento onde você vai ter esse relacionamento, é o secreto. Não fuja do secreto. É difícil ir para lá, mas quando você está lá, nada mais importa. Você não quer sair deste lugar, você não quer viver em outro lugar. É algo sobrenatural que você fala, Deus, eu quero continuar aqui, eu quero viver aqui, eu quero morrer aqui se for preciso, mas não me tira deste lugar. Eu quero viver isso e eu quero estar contigo, Deus, todos os dias. Se posicione lutando contra o pecado. As barreiras nos impedem de nos achegar a Ele. O que tem impedido você? Que tipo de barreira tem impedido você? Que tipo de barreira tem vindo na sua frente que impede de você buscar mais a Ele? De você subir o nível, de você ir para o segundo céu, de você ir para o terceiro céu, buscar essa face do Senhor, essa intimidade com Deus, essa presença de Deus que você não quer sair mais. Aonde você tem ido? Deus só vai agir na legalidade da sua palavra. Deus só age na legalidade da sua palavra. Por isso, escolha conhecer a palavra, viver a palavra. Com isso, você vai agir na vontade de Deus. Viver uma vida inteira com o Senhor. Não tem algo melhor do que é viver com o Senhor. Esses dias atrás, eu estava indo trabalhar. Eu senti de contar isso. Esses dias atrás, eu estava indo trabalhar. E eu tinha traçado uma rota na minha cabeça. Eu vou por aqui, assim, assado, para não chegar atrasado no trabalho. Porque de manhã o trânsito é bem difícil. E no meio do caminho, o Espírito Santo falou, vira aqui. E automaticamente, eu virei. Falei, tá, mas eu vou por aqui por quê? Aqui também tem trânsito. E continuei. Chegando ali na Marechal, perto do cartório do Boqueirão, eu entrei na Marechal. Vindo ali perto daquele SESC Senat ali. Entrei na Marechal, um barulho muito forte. Parecia na barra de direção. Eu fiquei preocupada. Perdão. Eu fiquei preocupada.
Mas aí eu continuei andando, sumiu o barulho. De repente o barulho começou a aumentar. E eu andei mais uma quadra e eu estacionei. Aí, quando eu abri a porta do carro, que eu olhei, o pneu completamente vazio. Falei, mas como assim? Eu saí de casa, estava cheio, né? E, enfim, resumindo, foi difícil, não conseguia tirar a roda dali. E eu tentei ligar para o meu esposo, não deu certo. Eu falei, eu não vou chamar o seguro, eu vou conseguir tirar essa roda aqui. Eu sou meio teimosa nessa parte, confesso. Aí fiz todo o processo, tudo certinho, tirei, afrouxei o parafuso, coloquei o macaco, tirei os parafusos depois que eu tinha erguido o carro e não conseguia tirar a roda. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou atrasada, eu preciso trabalhar. Então, liguei, não deu certo, baixei a cabeça assim. Eu tinha deixado tudo certinho, sinalizei lá, e, enfim, quer dizer, quase tudo certinho. Aí eu baixei a cabeça assim e falei, Deus, eu não estou entendendo qual o propósito. O Senhor fala comigo, me ajuda, me orienta. Daqui a pouco, eu com a cabeça baixa, assim, olhando para o celular, mas eu não estava digitando, não, só estava olhando para o celular. Aí, um rapaz chegou fumando, até me assustei, de boné, de jaqueta de jeans, assim. Aí ele falou, moça, não se assuste, que eu sou mecânico. Eu falei, glória a Deus, foi Deus que te mandou aqui, homem. Né? E ele deu risada, ele pegou e falou, olha, você fez tudo certo, só esqueceu de uma coisa, esqueceu de colocar o step embaixo do carro, porque se o macaco cai, você pode até se machucar. Eu falei, é verdade, que nervoso, né? E ele foi lá, tentou, fez todo o processo lá e não conseguia tirar a roda também. Eu falei, ai, não é eu, não. Estou vendo que não foi culpa minha, não. É que está difícil mesmo, né? Mas, enfim. Obrigada, amor. Mas, enfim, o rapaz conseguiu, trocou o pneu lá, tudo certinho. Falei, moço, com essa história de Pix, a gente não anda com um centavo no bolso. Falei, não tem nem como te abençoar com algum valor. Né? O que eu posso fazer por você? Ele, moça, tá certo. Eu não entendi por que eu saí cedo de casa. Eu falei, mas eu entendi, porque Deus enviou um anjo sendo você na minha vida. Que Deus abençoe sua vida. A única coisa neste momento que eu posso fazer é orar por você. E ele, tá bom, foi, né? E, enfim, eu fui trabalhar, depois liguei e conversei com meu esposo. Resumindo, assim, no outro dia ele levou o carro para arrumar. E foi um livramento de Deus para a minha vida. Porque eu tenho o pezinho assim, sabe? Quem anda comigo sabe, né, Nicinha? Altos voos. Né? Então, quem anda comigo sabe que eu tenho um pezinho mais lá, chumbo. E se eu fosse pegar a rota que eu tinha programado naquele dia, poderia eu não estar aqui. O rapaz falou para o meu esposo que o parafuso da barra de direção é como se alguém tivesse desparafusado. Estava prestes a cair. O carro ia ficar desgovernado. Pense eu numa BR, do jeito que eu sou, né? Louca, dirigindo, se acontece qualquer coisa, se o pneu estoura. Porque eu acredito que aquele barulho, o primeiro momento foi barulho estourando do pneu. Então, eu estaria na BR. E Deus me livrou, Deus me guardou. Glória a Deus, porque Deus é comigo. E outra coisa, eu decidi escolher ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se eu quisesse ir pela minha vontade, pelo meu desejo, eu tinha para aquele caminho que seria trágico. Então você escolhe, você decide o que você quer fazer. Em 1 Samuel 3, nos relata o momento em que Deus fala com Samuel pela primeira vez. Até então, Deus não tinha falado com Samuel, pois Deus ainda não tinha se revelado a ele, não tinha chamado ele, conversado com ele, tido intimidade com ele. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde a arca de Deus estava. Deus chamou naquela noite o Samuel por 3 vezes. E as 3 vezes, o Samuel foi até Eli, ao sacerdote. Samuel estava no templo, onde estava a arca de Deus.
Eli estava no quarto, em outro ambiente, não estava no mesmo lugar. E, de repente, Eli se apercebe que Samuel estava ouvindo, não era a voz dele, era a voz de Deus. E Eli falou assim: Samuel, quando o Senhor te chamar novamente, você vai fazer dessa forma: Senhor, eis aqui, o teu servo te ouve. E nessa última vez, onde Deus chama Samuel, Samuel falou exatamente o que Eli tinha dito: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. E Deus se apresentou a ele, e Deus se revelou a ele, e desde então nunca mais saiu da vida de Samuel. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, aonde Samuel estava, no templo da arca, no templo onde a arca estava, a arca era a palavra de Deus. Onde nós estamos hoje? No templo, onde tem a palavra de Deus. Então, se você está aonde a palavra de Deus está, você está na presença de Deus. E se você está na presença de Deus, não perca a oportunidade, meus amados. Se entregue, busque, clame. Se for preciso, se jogue no chão, chore, role, dê uma de louco aqui, buscando a presença de Deus. Porque não importa o que os outros vão dizer de você. O que importa é que Deus vai achar a seu respeito. Por isso, esteja vivendo a palavra, esteja aonde a palavra de Deus está. E nesses últimos dias, mais do que nunca, meus amados, nós devemos comer a palavra se for preciso. Viver essa palavra de Deus, que virão tempos difíceis. Mas se nós estamos no lugar certo, aonde Deus está, aonde a presença de Deus está, nada vai nos faltar. Deus nos sustentará nesses momentos de dificuldades. Deus sempre nos sustenta em todo tempo. Tantos testemunhos até hoje falados em cima desse altar, é porque Deus tem sustentado. E como Deus tem sustentado a pessoa? Porque ela está na presença de Deus, ela está buscando a palavra de Deus, ela está vivendo a palavra de Deus. Quantos testemunhos aqui no Noite de Glória têm chegado aqui e dito que pela misericórdia, pela bondade e o favor de Deus tem acontecido? Então, nada mais importa se você está na presença de Deus. Creia que Deus vai fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. E Ele vai trazer as bênçãos de Deus na sua vida. Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer a restauração. Você decide aonde você quer estar. E enquanto a presença de Deus estiver nesse mundo, temos a oportunidade de estar na presença dEle e conhecer a Ele. O mais importante é viver e conhecer nele e Ele. Então, decida escolher estar com Deus. Decida viver uma vida com Deus. Decida servir o Senhor. Decida estar na presença dEle. Neste momento eu quero chamar a sua atenção com uma pergunta. Quanto tempo faz que você não chega na presença dEle? Não é estar aqui orando, não é estar aqui buscando, não é estar orando pela comida, não é estar orando no GC. É intimidade com Ele. É viver aquilo que só você e o Senhor tem. Ser arrebatado ao segundo, terceiro céu, viver intensidades com o Senhor, viver o sobrenatural com o Senhor. Tem sido dias difíceis porque nós temos tantas coisas, temos tantas atividades para fazer no dia a dia, que nós vamos sempre deixando para depois Ele. Nós sempre deixamos em segundo, não, em último plano, estar na presença dEle. Decida buscar o Senhor em primeiro plano, na primeira escolha. A gente tem ouvido os relatos que sempre é melhor buscar o Senhor de manhã, mas se devido às suas situações de emprego, enfim, de tantas coisas, busque um momento, busque um tempo, e faça daquilo uma rotina na sua vida. Se é depois do almoço, se é no final da tarde, se é de noite antes de dormir, se é de manhã, se é de madrugada quando o Senhor te chama.
Decida buscar estar na presença dEle. Decida viver na presença dEle. E neste momento, eu gostaria de convidar a você a ficar de pé. Eu vou estar fazendo uma oração. E eu gostaria que você colocasse todos os seus medos, todos os seus anseios na presença dEle. Todas as dificuldades, a religiosidade, talvez, a preguiça. Nós somos seres humanos, somos falhos. Muitas vezes a gente está com preguiça. Muitas vezes a gente está com cansaço. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes as lutas vêm e nos tiram a esperança, o desejo de estar na presença dEle. Se você quiser fechar os seus olhos nessa hora,